Olá, meus queridos, minha gente. Vocês não têm noção da aula que eu trouxe para vocês hoje. Essa aula vai ser a primeira de muitas, em que a professora Alciele Nobre vai dar dicas sensacionais do que você não deve fazer na sua redação. Então, nós teremos dicas nessas próximas aulas aqui de ortografia, de gramática, todas as partes da gramática, concordância, regência, crase, mas também de estrutura de texto, ideias, uso de citação, conectivos, enfim, isso vai ser sensacional. Eu, sendo vocês, eu ficava ligadinhos aqui no nosso canal, que a sequência tá genial. Pode confiar, galera. E nessa aula de hoje, eu estou aqui para dizer o que vocês não devem fazer com a crase. Me diz uma coisa, a crase é uma crise na vida de vocês? Por quê, gente? Poxa vida, o que tem de gente que reclama dessa bendita, mas eu estou aqui para ajudar. Então eu vou dar aqui 6 dicas que vocês jamais irão errar. São 6 situações que nunca vocês vão colocar na redação de vocês, o emprego do acento grave no fenômeno maravilhoso da crase. Pois é, porque na verdade, vamos para o princípio, vamos para o início da história. A crase nada mais é do que a fusão de 2 sons idênticos, o a preposição e o a artigo definido feminino quase sempre. Às vezes pode ser um demonstrativo, mas é numa situação bem específica. Vamos aqui. Juntaram essas 2 palavras, preposição e artigo, sons idênticos, houve a fusão. O que foi que a maravilhosa língua portuguesa fez? Acento grave, ocorrência do fenômeno da crase. Só que existem situações que não tem o bendito artigo feminino. Aí eu não sei por que o aluno vai lá e põe crase. Só tem, pessoal, preposição. Se só tem preposição, por que eu colocar a bendita da crase? Então vamos lá. Primeira dica. Não se coloca crase antes de pronomes demonstrativos. Nunca, jamais, não tem exceção. Gente, o legal da regra é essa, que não tem exceção. Antes dos pronomes demonstrativos, esse e todas as variantes, este e todas as variantes, isto e todas as variantes. O aquele no caso específico, tá? Mas aí eu não ponho em hipótese alguma. Olha só essa frase. Produção, por favor, viu? Eu quero essa frase aqui, abaixo do nosso vídeo, para o nosso aluno prestar atenção. Olha só. Nem todos os idosos têm acesso a essas tecnologias. Poxa vida. Por que colocar essa crase antes de um pronome demonstrativo? Sem contar que ela ainda está no plural, que essa regrinha eu passo para vocês já já. Está errado, gente. Porque antes do pronome demonstrativo essa, não cabe artigo, portanto, eu só tenho preposição. Se eu só tenho preposição, eu não tenho a ocorrência da crase. Querem ver como essa frase fica corretamente? Olha só. Nem todos os idosos têm acesso a essas tecnologias sem crase. Portanto, nunca mais colocar a crase antes dos pronomes demonstrativos. Vamos para a segunda regra? Olha só que coisa legal. Jamais colocar crase antes do pronome indefinido todo, todos, toda, todas. Nunca, nunca, nunquinha. Olha só essa frase aqui que eu verifiquei essa falha. A referida lei busca atender a todos que vivem em situação de vulnerabilidade social. Pode não. Querem ver como a frase fica corretamente? A referida lei busca atender a todos, sem crase, que vivem em situação de vulnerabilidade social. Nunca, nunquinha, colocar crase antes do pronome indefinido, todos, todas, qualquer outra forma aí. Terceira situação, saca só. Antes de palavra masculina, mas é óbvio. Porque antes da palavra todo, antes da palavra essa, não tem artigo. Antes da palavra masculina, pode ter artigo, mas se tiver um artigo, qual vai ser? O, que a gente pronuncia U.
Então, quando une a preposição a com o artigo o, qual é a forma que eu tenho? Ao, e não crase. Então, na frase, o projeto se direciona a grupo de pessoas vulneráveis socialmente. Grupo é palavra masculina e a crase tem que ser tirada. Derruba essa crase aí, produção. Tem não. Como é que essa frase fica correta? O projeto se direciona a grupo, sem crase, de pessoas em vulnerabilidade. O projeto se direciona a grupo de pessoas vulneráveis socialmente. Tá vendo? Mas tem mais dica aqui. Tem outra do verbo infinitivo, pode não. Por que, Alciele, não pode crase antes do verbo infinitivo? Porque antes do verbo infinitivo nós não usamos artigo e se usarmos é o artigo masculino. Não usa, nunca. A medida começou a ter efeito positivo apenas para uma parte da sociedade. Erro grotesco essa crase aí antes do verbo ter. Tira essa crase, derruba isso, pelo amor de Deus. Ó, a medida começou a ter efeito positivo apenas para uma parte da sociedade. Sem crase, corretamente assim. Tem mais outra dica aqui, de outra ocorrência do emprego indevido da crase. Antes de palavra no plural, quando a crase não está combinada com o artigo no plural. Então, eu não posso colocar. Olha a situação. Embora tenha havido uma melhoria social devido a políticas públicas de integração, e aí continua. Gente, devido a políticas públicas, devido a, tem preposição, políticas, está no plural. Se fosse devido às políticas públicas, tudo bem, mas se não tem artigo, o que eu tenho em evidência aí é somente a preposição, portanto, sem crase. Daí vocês corrigem. Olha só como fica a frase correta. Preste atenção aqui. Ó, devido a políticas sem crase, certo? Vamos lá. Nós temos aqui a última regra antes do artigo indefinido. Mas é lógico. Olha a lógica. Se a crase é a fusão da preposição com o artigo definido, onde foi que vocês viram artigo definido com artigo indefinido? Nunca na língua portuguesa. Nunca nessa galáxia da língua portuguesa. Então, ó, a campanha visa informar a um elevado número de pessoas. Tem crase não. A campanha visa informar a um elevado número de pessoas, sem crase, porque o outro aí já é o artigo indefinido. Preposição e artigo indefinido não combina com crase. Gente, foram essas 6 dicas que eu passei aqui para vocês nunca mais errarem na redação, que a gente tem que fechar essa competência 1, tem que lacrar com 200. Eu quero isso para vocês, viu? Então, no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, eu passarei aqui mais dicas do que você não deve fazer na sua redação.